Atos dos Apóstolos. No capítulo 10. Vamos ler vários versículos alternados no meio. Atos dos Apóstolos 10, versículo 1, diz assim: um homem em Cesareia, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, e contínuo orava a Deus. Cerca da hora 9 do dia, viu claramente uma visão de um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fitando nele os olhos, atemorizado, perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu-lhe: tuas orações e tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Amém? Interessante que esse homem, a Bíblia está dizendo que ele era um homem bom, piedoso. Ele era um centurião, ele tinha 100 guardas que serviam a ele. Era um homem, na época, um homem de um bom status. Orava, jejuava, dava esmola. E a oração, a Bíblia está dizendo que chegava diante de Deus. Mas como chegava? Imemorial. Ou seja, apesar dele ser um homem religioso, apesar dele ser um homem temente a Deus, apesar dele ser um homem que aparentemente não tinha nada que desabonava ele tinha salvação? Não tinha. Por quê? Porque não é pelo nosso fazer. A Bíblia diz então que quando ele orava, o próprio anjo, o anjo de Deus veio e se achegou a ele. Quando ele vai contar para Pedro, ele diz que ele viu aquele anjo com vestes resplandecentes diante dele e falava com ele. Mas aquele anjo então, ele dizia que era para ele mandar chamar Simão Pedro, que estava na casa de Simão, o curtidor de couro. Para quê? Para pregar a boa nova da salvação. O que nos leva para a vida eterna é a boa nova, é o evangelho. Nós sabemos que a palavra evangelho significa quem leva as boas novas. Porém, infelizmente nos dias de hoje se tornou muito banal. Mas então ele precisava de receber as boas novas. O que nós precisamos todos os dias é receber as boas novas que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Por quê? Porque Ele tem palavra, não é só para mim, não é só para nós que estamos aqui, mas é para nós e a nossa casa. Nós vimos que centurião, ele toda a sua casa serviam a Deus com oração, com isso, com aquilo outro, mas precisava algo mais. Precisava algo mais para poder se chegar a Deus. E nós não vamos ler todos, senão, claro, o tempo vai estourar mesmo, de verdade. Mas a Bíblia diz que Pedro estava lá orando. Então o Senhor Deus, o Espírito Santo, vai e fala com Pedro. Interessante que quando o anjo chega e fala com Cornélio, quantas vezes o anjo teve que falar com Cornélio? Quantas vezes falou? Não era salvo, mas o anjo falou apenas uma vez. Interessante que aí o anjo vai falar com Pedro. Quantas vezes o anjo teve que falar com Pedro? 3 vezes. Então tem muitas vezes que nós estamos na presença de Deus, estamos salvos, estamos libertos, mas muitas vezes demoramos a ouvir aquilo que Deus está falando para nós.
Muitas vezes nós demoramos a receber as bênçãos porque nós demoramos a ouvir. Mas glória a Deus que o Espírito Santo faz com que nós ouvimos. Amém? Pedro, mesmo que atrasou um pouquinho, mas ele ouviu. A Bíblia diz que ele desceu ligeiro do terraço, foi lá, recebeu os homens que Cornélio tinha mandado, enviado. O anjo disse: olha, vai lá, manda os homens, traz Pedro na tua casa. E vamos, já quando Pedro chega, no versículo 34. Versículo 34, quando Pedro chega na casa de Cornélio, Pedro, que era alguém religioso, ele servia a Deus, ele era cheio do Espírito Santo, mas ele ainda trazia muitas restícias religiosas, muitas divisão, dizendo: mas Deus não vai salvar aquele que não é judeu, Deus isso, Deus aquilo. E aí ele compreende, e Pedro diz assim na casa de Cornélio. Pedro diz assim: então Pedro, tomando a palavra, disse: na verdade reconheço que Deus não faz acepção de... Amém? Não importa quem você é, não importa o que fez, não importa de onde veio, não importa nada disso. O que importa é estar na presença dele. Eu não tenho que ficar olhando para trás no retrovisor da minha vida, procurando coisas lá atrás, para dizer: eu não sou abençoado hoje porque ontem eu fiz isso, eu não sou abençoado hoje porque não sei o quê, não, mas é porque eu plantei, daí, ei, não existe isso. Pastor, mas a Bíblia diz, aquilo que eu planto depois que eu entrei no Evangelho, sim, mas o tempo da ignorância não é. Imagina se enquanto a pessoa está desviada, está longe de Deus, está na ignorância do Espírito Santo, se for depois para ela, quando ela vem para Deus, ela tiver que pagar por isso, vai rolar. É impossível. Então, quando nós viemos para Deus, Jesus disse para aquela mulher cheia de pecado, no ato do adultério, Jesus não disse para ela: agora tu vai ter que ir lá, vai ter que fazer isso, vai pagar aquilo outro, porque tu fez isso. Jesus só disse: vai, não peques mais. Pedro agora reconhece. Pedro, cheio do Espírito Santo, reconhece. Ele reconhece que Deus não faz acepção de pessoas. E Pedro começa a pregar, começa a falar. Ele diz mais que, o 35, mas que ele é aceitável para que em qualquer nação o teme e o pratica o que é justo. Ou seja, Jesus, ele olha para quem teme a ele, para quem pratica o que é justo, não aos olhos humanos, aos olhos de Deus. Ele olha, diz mais: a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra vós bem sabeis que foi proclamada por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Então Pedro, ele começa a dizer: olha, essa palavra não é de hoje. Pedro está dizendo para esse homem religioso, que ele era judeu, religioso. Aliás, perdão, ele não era judeu, ele era religioso. E ele disse: olha, desde João Batista ele estava pregando o quê? O perdão pelo arrependimento. O perdão dos nossos pecados não é pelo eu pagar, não é eu sacrificar alguma coisa na minha vida. Coisas materiais, né? Bem entendido. Eu tenho que sacrificar apenas o quê? O meu eu, o meu querer, os meus desejos. Tem que sacrificar muitas vezes a minha mente. Muitos ouviram, até coloquei a palavra essa semana ali. Estava viajando e ouvindo a palavra de Deus acerca do sacrifício.
O Espírito Santo falando, por que Deus, em um determinado tempo, Deus chama o povo de Israel, e Deus fala através de Isaías, dizendo, eu tenho nojo de sangue de boi, das vossas luas novas, dos seus sábados, das suas festas de barraca. E eu meio que questionando com Deus, Senhor, mas foi o Senhor que ordenou fazer, foi ou não foi? Foi Deus que mandou fazer. Mas como é que pode? Deus mandou fazer, depois Deus disse, eu tenho nojo. É que Deus mandou fazer como algo de sacrifício humano. E depois as pessoas começaram, era muito fácil para alguém que tinha dinheiro, ela fazia o que queria, mandava trazer o tanto de boi que precisava e sacrificava. Ah não, ó, eu fiz errado, sacrifica, agora está resolvido o meu problema. E continuava pecando a mesma coisa. E é por isso que chegou um momento que Deus disse, espera aí, não é isso que eu quero. É por isso que Pedro agora ele está dizendo, olha, João Batista veio pregar, veio anunciar. Alguém ouviu? Poucos ouviram. Pouquíssimos ouviram João Batista pregando. Eu meditava em outra palavra, em Ezequiel. Deus, ele diz para Ezequiel, Deus chama Ezequiel, diz ao Ezequiel, é assim, você vai pegar, durante 390 dias, você vai dormir sobre o seu lado esquerdo, 390, não podia dormir sobre o lado direito, sobre o lado esquerdo. Nesses 390 dias, você vai comer, agora não lembro quantos pão era, acho que era 9 pãozinhos por dia, dividido em tempo, copo de água medido, e o pior, Deus diz para ele, tu pega esse pão, tu pega esterco humano, faz fogo, faz brasa, e assa o pão sobre o esterco humano. Aí Ezequiel, daí Deus continua explicando, diz Ezequiel, quero que tu faça isso, para mostrar para o povo, que eles estão imundos pelo seu pecado. Aí Ezequiel, ele diz, Senhor, em minha boca eu nunca comi nada que fosse imundo e tal. Aí Deus disse, tudo bem, vamos amenizar, então tu pode pegar esterco de vaca, você vai fazer fogo com esterco de vaca seco, e em cima daquelas brasas tu vai assar o pão, e durante 390 dias tu vai comer. Aí Deus depois diz, depois dos 390 dias, você vira do lado direito, e durante mais 40 dias, você vai comer o mesmo pão, deitado sobre o lado direito. E aí Deus diz para ele, Ezequiel, 1 ano para cada dia que tu fizer, Israel vai sofrer. 390 mais 40 dá quanto? 430, de novo. O mesmo 430 que eles tinham passado no Egito, agora eles passaram de novo por causa dos seus pecados. E Pedro, ele estava achando que Deus fazia essa acepção de pessoas, que Deus olhava para alguma pessoa diferente da outra pelo que tinha, pelo que era ou pela onde nascia. Agora Pedro, ele resolve, ele descobre que não, que Deus, que Jesus Cristo, ele não faz acepção de pessoas, ele não faz mais, acabou. E ele diz no 38, concernente a Jesus de Nazaré, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder, ao qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunha de tudo quanto ele fez, na terra dos gentios como em Jerusalém, a qual mataram, pendurado em um madeiro. Pelo pecado de Israel,
novamente. Desde o começo da humanidade. E eu estava pensando com tudo isso, eu pensando, Senhor, como o Senhor ainda pode amar tanto esse povo? Como o Senhor ainda pode nos amar? Eu duvido qual é de nós que luta tanto por alguém da nossa família. Nós lutamos uns dias, uns meses, uns anos, já queremos desistir. Deus luta por um povo desde a fundação do mundo. Deus luta por quê? Porque Ele nos ama. Tudo que Deus faz é para quê? Para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Amém? Para que nós recebemos o dom da salvação. Eu meditando na palavra de Ezequiel, sobre o que Ezequiel passou, e eu pensando comigo, porque nós como pastores hoje, eu e tantos outros pastores, achamos que é demais sofrer pelas ovelhas. Achamos que, por que eu tenho que lutar tanto por um povo que não é meu? A palavra de Deus diz, Moisés vinha pelo deserto, o povo pecou, se desviou, afrontou Deus. Deus ficou irado e disse, Moisés, sai da frente, porque eu vou destruir esse povo todo. Moisés se coloca na brecha. Moisés se coloca na brecha, não foi em vão. Por quê? Porque ele estava protegendo quem? O corpo de Cristo, ele estava protegendo a igreja. Porque ali, aquele povo, Deus disse para Moisés, Deus disse, Moisés, o teu povo pecou. Moisés estava defendendo o povo que naquele momento era dele, mas que não ia ser dele, era de Deus. Jesus morreu por um povo que é dele, enquanto nós precisamos de ser redimidos. Por quê? Porque ele morreu para nos levar a Deus. Jesus, ele não veio para que nós fôssemos dele apenas, não. Nós temos que ser dele, mas ele veio para nos levar ao Pai. Tudo que Jesus fez foi para o Pai. Então tudo que nós fizemos na nossa vida, nós buscamos, nós lutamos, é para quê? É para Deus. É para Deus. Se às vezes nós oramos por alguém, nós pedimos por alguém, e às vezes nós ficamos chateados, porque afinal de contas nós convidamos tanto e ela não vem. Nós lutamos tanto e a pessoa não ouve. Eu preciso continuar lutando. Por quê? Porque essa alma não é minha, é de Deus. Amém? Tudo é para Ele. Se eu luto por alguém da minha casa, não é para mim, é para Ele. Porque o meu filho, porque ele não é crente, ele não deixa de ser meu filho, ele continua sendo meu filho. Amém? Então por que eu tenho que lutar? É porque é para Deus, é para Ele. E tem muitas coisas que Deus só faz para quem é dele. Olha só quem é dele. Diz no 40. E aí esse ressuscitou Deus ao terceiro dia. Ele concedeu que ele fosse manifeste. Aliás, se manifestasse não a todo o povo. Amém? Olha só, Jesus depois, enquanto ele estava aqui vivendo em carne, ele vivia no meio de todos. Mas agora, depois que ele ressuscitou, ele não se manifestou mais a todos. Mas ele se manifestou apenas para quem? Ele diz, não a todo o povo, mas as testemunhas predeterminadas por Deus. E nós que comemos e bebemos juntamente com Ele
depois que ressurgiu dentre os mortos. Amém? Então ele se manifesta, é para aquele que quer a salvação, para aquele que busca a salvação. Amém? Ah, pastor, mas e daí então aqueles que não buscam, da minha casa, da minha família? A Bíblia diz: a oração do justo muito pode em seus efeitos. Amém? A Bíblia diz em Jó que até o filho, nosso filho, da nossa casa, qualquer um da nossa casa, a Bíblia diz que ele é tido por inocente pela pureza das nossas mãos. Amém? Ou seja, pelo que nós fizemos, Deus alcança a nossa casa. Deus alcança. Mas eu tenho que fazer o quê? Sacrifício. Mas é vender o carro, pastor? Não. Então é vender a casa? Não. É sacrificar o meu eu. E eu pensando e meditando muito nessa questão de sacrifício que Deus ia falando. E eu ia pensando, é verdade, Senhor. É muito mais fácil eu sacrificar um carro e trabalhar para ganhar outro do que sacrificar o meu ego. É ou não é verdade? É muito mais fácil eu sacrificar qualquer coisa material, porque afinal de contas amanhã eu compro outro. Mas o difícil é quebrar o meu eu. É chegar diante de Deus e dizer: Senhor, realmente eu sou apenas pó. Eu sou um vaso de barro. E um vaso de barro, se tiver vazio, não serve para nada. Ele tem que estar cheio. Amém? E aquele que enche o vaso, ele está aqui. Amém? Aquele que tem vestes resplandecentes, ele está aqui. No 42, este nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dentre os vivos e dos mortos. A ele todos os profetas dão testemunho de que todo o que nele crê receberá a remissão dos pecados pelo seu nome. Amém? Não é porque eu faço alguma coisa material. Quando eu faço as coisas materiais, a minha oração só vai em memória diante de Deus, mas eu não recebo a salvação por isso. Por isso que a Bíblia diz que a fé sem obra é morta, mas a obra por si só não acontece nada. Não vai alcançar nada. Por quê? É porque eu alcanço alguma coisa, a remissão dos meus pecados é pelo nome de Jesus, é porque Ele morreu por mim, é porque Ele queria me levar para a vida eterna. No 44, para nós encerrar, enquanto Pedro ainda dizia estas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Amém? Enquanto ele falava, o Espírito Santo desceu. Os crentes que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se que também sobre os gentios se derramara o dom do Espírito Santo. Amém? O dom do Espírito Santo. Em nossa vida o que importa é o dom do Espírito Santo. Se eu não tiver o dom do Espírito Santo, eu sou como, sei lá, uma luz apagada, alguma coisa que até existe, mas não serve para nada. Mas quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu posso até não existir humanamente falando, as pessoas podem olhar e nem me ver. Mas se eu sou cheio do Espírito Santo, é o que vale a pena. Amém? É por isso que tem um hino que diz que eu não tenho que ser reconhecido por ninguém.
as pessoas podem não te reconhecer. As pessoas podem olhar e dizer, mas aquela lá, mas ontem era assim, mas ontem... Dane-se, por quê? Porque eu recebi o dom do Espírito Santo. Amém? E o Jesus, ele disse, eu não vim julgar, eu vim salvar, eu vim para redimir, eu vim para transformar. E é isso que nós precisamos. Muito infelizmente, as pessoas, elas estão cheias de religião. E quando eu estou cheio de religião, eu sei que eu sempre achava que não estava, mas eu ainda tinha muita coisa de religião, e o Espírito Santo está tirando a cada dia. E quando nós estamos cheios de religião, eu começo a colocar coisa. Espera aí, mas alguém pode ser batizado no Espírito Santo sem ser batizado nas águas? Mas e não sei o quê? É porque começa a se envolver com letra. E a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Ele que dá vida. Então, quando nós começamos a se tropeçar, em palavras, como diz o provérbio. O provérbio fala isso, que muitas vezes a pessoa, ele fica querendo estudar muito letra, e começa a tropeçar nas próprias palavras. Ou seja, hoje eu digo que pode uma coisa, mas amanhã, e agora? Pode ou não pode? Mas quando é o Espírito, nós podemos ver que em algum momento da Bíblia, precisou sim, as pessoas passaram pelas águas, e a Bíblia diz que quando eles saíram das águas, receberam imposição de mão de Paulo, e foram cheios do Espírito Santo. Mas agora nós já estamos vendo aqui gentios. Enquanto Pedro estava falando, enquanto Pedro estava pregando, eles todos foram batizados com o Espírito Santo. Amém? E depois disso Pedro diz, espera aí, agora eles já foram batizados com o Espírito Santo, então agora nós podemos batizar nas águas. Amém? Então, nós temos que cada vez mais sair da religião. Por quê? Porque quando eu começo a me envolver no Espírito, eu começo a ver que há muito mais para mim aprender do que eu pensava. Quando eu penso que eu sei, eu descobri que eu não sei nada. Por quê? Porque o Espírito Santo é que sabe tudo. Amém? Ele que conhece a nossa vida. Sabe, às vezes as pessoas ficam nos julgando. Mas é que não podemos nem dar atenção a isso. Por quê? Porque a nossa redenção está muito próxima para nós ficar se preocupando com o picuinha desse mundo. Amém? A nossa ida para a eternidade está aí, está à porta. É momento de nós sermos cheios do Espírito Santo. Amém? Fiquem em pé em nome de Jesus. Eu convido todos para vir aqui na frente em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória ao Espírito Santo. Aleluia.